Amém. Quero convidar você a abrir no primeiro livro da Bíblia, capítulo 16. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o verso 6. Isso. Todos encontraram? Se você não encontrar Gênesis capítulo 16, verso 1 a 6, desiste. Primeiro livro da Bíblia, é só acompanhar a ordem, né? Vamos embora. Tudo bem, Isaías? Seu pai está bem? Sua mãe? Então tá bom. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar. Esse possuir não é outra coisa senão ele teve relações sexuais com ela, tá? E ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora, ou seja, para Sarai. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Somente até aí. Vamos orar mais um momento? Deus, continua falando conosco. O Senhor iniciou esta mensagem hoje pela manhã. E eu preciso que o Teu Espírito continue falando através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu dizia hoje pela manhã que existem passagens bíblicas que é difícil às vezes nós aceitarmos que essa história esteja escrita na Bíblia. Eu disse pela manhã que uma vez eu li uma história na Bíblia onde um homem permitiu que a sua mulher ficasse do lado de fora da casa onde ele estava, e os homens daquela cidade violentaram aquela mulher durante a noite toda. E quando foi aberta a porta pela manhã, ela estava na soleira da porta, estuprada, morta. O marido recolhe o corpo daquela mulher, da sua esposa, e ele faz algo que parece ser pior do que aquilo que fizeram com ela. Ele retalha o corpo da mulher todo e corta o corpo da mulher em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel. Ele acaba esquartejando a mulher. Em sinal de protesto, envia um pedaço para cada tribo. E as tribos se reúnem e depois vêm fazer justiça. Mas é algo assim difícil, quase que inaceitável para a gente. Porque o que é pior? Uma mulher ter sido violentada a noite toda por diversos homens? Ou chegar o marido daquela mulher, cortar a mulher em 12 pedaços em sinal de protesto e enviar um pedaço para cada tribo? Eu não sei o que é pior. Seriam crimes considerados hoje crimes hediondos. Mas é uma história que está na Bíblia.
E agora nós acabamos de ler uma história onde para nós é inaceitável acontecer o que aconteceu. O que essa história relata para a gente? Que existia um homem e uma mulher, nome de Abraão e Sarai. Por alguma razão, Deus impediu que essa mulher tivesse filhos. Ela, inconformada com a impossibilidade de tornar-se mãe, ela pega uma escrava, hoje talvez nós chamaríamos de empregada, uma escrava dela, e diz para o marido dela se deitar com a escrava, ter relações sexuais com ela, para que quando ela engravidasse, ela desse o filho para ela, que ela ia constituir uma descendência a partir do filho da escrava egípcia. Eu perguntaria para você, esposa, hoje, você cederia o seu marido para ter relação com a empregada que limpa a sua casa, descobrindo você que você não pode ser mãe, para que ela pudesse dar um filho que seria para você, você permitiria isso? Permitiria, Clarice? Claro que não. Alguém aqui permitiria? Alguma mulher aqui permitiria? Permitiria, amor? Ah, minha esposa lá com o dedinho. Claro que não. Mas parece que foi algo muito natural que aconteceu. E eu percebo aqui na história, Mamori, que Abraão nem ficou chateado, né? Quando a esposa dele falou assim, ó, você vai ter que fazer isso, viu? Vai ter que deitar com a minha serva e vai engravidar ela, vai gerar um filho, o filho dela que vai estar na barriga dela vai ser meu. Abraão não sentiu-se pressionado, né? Falou assim, puxa, difícil tarefa me deste, mulher. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Não, Abraão foi obediente, foi lá e fez exatamente aquilo que a sua esposa estava dizendo. Só que parece que ainda algo pior ou tão ruim acontece posteriormente. Quando a escrava egípcia, por nome Agar, descobre que está grávida, ela então nasce dentro dela um desejo de desprezar a sua senhora, porque ela foi capaz de dar ao seu senhor aquilo que a mulher dele não pôde dar a ele, um filho. E a Bíblia diz que então que ela começa a desprezar a sua senhora, ou seja, Sarai. Quando ela começa a desprezar, Sarai fica indignada, porque certamente Sarai conversou com a escrava dizendo, olha, ele vai ter um relacionamento com você, mas na hora que você ficar grávida, o filho nascer, o filho é meu, porque você é minha escrava, então o filho vai ser meu. Quando ela descobre que está grávida e percebe que ela pôde dar ao seu senhor aquilo que a esposa não pôde dar, ela começa então a menosprezar. Sarai fica indignada com isso e vai falar com quem? Vai falar com o marido. E chega diante do marido e fala assim, olha, a escrava agora está me desprezando, porque ela engravidou, ela vai dar um filho a você, e eu não pude fazer isso. Então eu quero que você resolva esse problema que eu causei. Porque na realidade esse problema só existiu por conta de quem? Por conta de Sarai. Deus havia feito uma promessa a Abraão, havia feito. 10 anos tinham se passado, tinha. Mas era importante que ela aguardasse. Mas ela não quis aguardar, e Abraão por sua vez também poderia ter dito assim, mulher, Deus prometeu, vai acontecer, não aconteceu, mas vai acontecer, eu não vou fazer isso. Não te apressa. Deus é um Deus que faz promessas, mas também cumpre. Mas não, ele concordou e fez. Quando ele percebe que Sarai está reclamando, ele então é convidado a tomar uma decisão. Faça alguma coisa com essa mulher que hoje me despreza. E Abraão tinha todo o direito de dizer o seguinte, mulher, resolve o problema você, assim como ele disse. Porque quem causou esse problema não fui eu, foi você. Mas acontece que Abraão estava diante de um impasse. Qual era o impasse? Se ele mandasse a mulher embora, ele mesmo, ele estava mandando a serva da sua mulher, mas juntamente com a serva da sua mulher, um filho que havia sido gerado por ele. E hoje pela manhã eu dizia que isso é muito comum nos dias de hoje, né? A garotada, a rapaziada fazer filho aí nas meninas e depois dar um pontapé e mandar embora. Que às vezes não é capaz nem de trazer 1 litro de leite para o filho, ou para a filha, que quer que seja. Ele só quer fazer o que ele não deve fazer, mas faz e depois ele dispensa. Porque é assim a moçada de hoje, vocês são novinhos, tomem cuidado com isso, viu? Os homens aí, que na realidade não tem nem o direito de chamar homem, essa molecada de hoje está afim só de bagunçar com vocês. Mas Abraão olha e diz assim, poxa, eu vou mandar embora uma escrava, tudo bem, eu poderia mandar, mas tem um filho meu. E seria o primeiro filho de Abraão.
Não era o filho da promessa ainda, mas era o primeiro filho. Quando Abraão se vê diante de um impasse, ele diz assim: olha, faz o seguinte, resolve esse problema você. Eu não vou resolver. Eu não tenho coragem de mandar ela embora, porque tem um filho ali dentro. Mas ela está nas suas mãos, faça isso. E nós sabemos a história, que Sarai atormentou tanto a escrava, que ela nem precisou mandar a escrava embora. A escrava mesmo tomou a iniciativa e foi embora. Mas Abrão estava diante de um impasse. O que é um impasse? Eu quero trazer aqui três definições do que é um impasse. Primeira definição: é uma situação de resolução praticamente impossível, algo muito difícil de resolver. Isso é um impasse. Outra definição de impasse: aquilo que não tem saída, que não tem solução. Um casamento que chegou a um lugar aonde tornou-se um impasse, tornou-se impossível de resolver ou restaurar esse relacionamento. Mas nós vamos ficar apenas com a terceira definição que eu vou citar agora, do que é um impasse. Um impasse é tudo aquilo que pode dificultar ou impedir a realização de alguma coisa. Um empecilho. Todos nós, de certa forma, já vivemos alguns impasses na nossa vida. Aquela situação que você se depara e fala assim: como eu vou resolver isso? E por mais que você busque conselhos, busque ajuda, até as pessoas não sabem o que dizer para você. Por quê? Porque tornou-se um impasse, uma situação muito difícil de resolver, uma situação aonde se tornou um empecilho, uma situação que não é fácil de você analisar e dar a ela um destino, dar a ela um rumo, dar a ela uma direção. Isso é um impasse. E Abraão estava vivendo este momento de um impasse, aonde ele ou mandava a mulher embora, mas ia com ela o filho, ou ele abria a mão e pedia para a mulher resolver o problema que ela mesma causou, e ele percebeu que a melhor saída era deixar na mão de Sarai para que ela resolvesse o problema. Infelizmente, o problema foi resolvido, talvez de uma forma que Abraão não queria que fosse resolvido, porque juntamente com a mulher também foi o filho. Eu queria essa noite continuar falando com vocês sobre os impasses que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está vivendo. Impasse esse que, quando nós nos deparamos com a situação, falamos assim: não tem como resolver. Ou pelo menos, por ser um impasse, ser muito difícil de resolver, a gente prefere engavetar, a gente prefere arquivar, a gente prefere colocar, lançar lá no porão da nossa mente, para que caia no esquecimento. Eu dizia que há muito tempo a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vem vivendo impasses, e dentro desses impasses, ela tem encostado determinados assuntos. Como, por exemplo, o divórcio. Antigamente, na igreja do Senhor Jesus, era algo quase que descartado um cristão divorciar-se. No entanto, tornou-se muito comum cristãos hoje se divorciarem. Não bastando isso, não apenas cristãos estão se divorciando, membros de igreja, mas isso chegou a atingir até a camada do alto clero, dos pastores, dos apóstolos e por aí afora. Aonde eles estão o que agora? Também se divorciando. Não são apenas membros de igreja que se divorciam, mas pastores que se divorciam. E o problema vai mais adiante. Além de acontecer o divórcio, que não deveria acontecer o divórcio, acontece um novo casamento, onde a Bíblia não permite, em determinadas circunstâncias, que aconteça um novo casamento. Mas também está acontecendo. Agora, o que fazer diante de um impasse desse? O que a igreja tem feito? A igreja não tem falado sobre o assunto divórcio. Qual foi a última vez que você escutou uma pregação sobre divórcio? Provavelmente há muitos anos você não escuta. Por quê? Porque, como diz um amigo meu,
que eu estava falando? Um amigo meu, ele disse assim: Mauro, se você falar sobre esse assunto na igreja, tente imaginar um cacho de abelha e você pegar um porrete e dar uma porretada no cacho de abelha. O que vai acontecer? Milhares de abelhas sairão e provavelmente sairá atrás do cara que deu a porretada. Eu falei: pois é, isso mesmo. Então faz o seguinte: baixa o porrete, encosta o porrete, não mexa com isso. Porque hoje falar sobre divórcio, assunto de divórcio dentro da igreja, é dar uma porretada no cacho de abelha. Muitos sairão dali. Existem divórcios que a Bíblia permite? Sim. Existem divórcios que são legítimos? Sim, por causa da dureza do coração, mas ainda são legítimos. Mas outros não. Esse é um dos assuntos que tem se tornado um impasse dentro da igreja, mas a igreja não está resolvendo. E a forma com que a igreja está resolvendo está sendo uma forma que não é bíblica. Então eu queria falar com você sobre esses impasses. E pela manhã eu falei que estamos diante de um impasse. Ou a palavra nos muda, ou nós mudamos a palavra. Precisamos tomar uma decisão. Ou nós olhamos para a palavra de Deus e permitimos que, segundo aquilo que ela nos informa pelo Espírito de Deus, venha gerar transformação dentro de nós, ou nós rejeitamos a informação que vem através da palavra de Deus pelo Espírito de Deus, e nós mudamos, reinterpretamos a palavra de Deus de tal forma que aquilo que ela está dizendo, nós possamos encontrar um outro caminho, para que ela não venha dizer o que ela está dizendo, mas que ela venha dizer aquilo que nós queremos que ela venha dizer. Eu citei hoje pela manhã o salmista que diz: dirige os meus passos, mas que seja conforme a tua palavra. O salmista não estava dizendo para que ele fosse dirigido segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo os seus planos, mas que ele fosse dirigido segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus passou para ele ser o referencial, a sua bússola, o caminho por onde ele tinha que percorrer para que a sua vida fosse uma vida que estava andando em conformidade com a palavra do Senhor. Mas a igreja está vivendo esse impasse, e que ela precisa decidir: ou nós olhamos para a palavra e permitimos que essa palavra gere mudança em nós, ou vamos continuar fazendo aquilo que há muitos anos a igreja já vem fazendo, mudando a palavra. Eu citei hoje pela manhã, não sei quantos viram, uma das mensagens do pastor da igreja batista da Água Branca, o pastor Hélio Redekiewicz, e ele foi esculhambado pelos evangélicos por conta de uma palavra que ele usou, embora, como eu disse, não concordei com a palavra que ele usou. Talvez a palavra não tenha sido a melhor palavra, mas, no entanto, aquilo que ele quis dizer é algo que já vem acontecendo dentro da igreja. Ele usou a palavra atualizar. Precisamos atualizar a Bíblia. Mas o que está acontecendo é que a igreja já está reinterpretando a Bíblia há muito tempo. E quando ele disse que a igreja já está fazendo isso há muito tempo, mas usando uma outra palavra, os evangélicos caíram, chegaram ao ponto de chamar o pastor de filho do diabo. Mas a igreja já vem mudando a palavra de Deus há muito tempo. Por quê? Porque a igreja está diante de um impasse. Ou ela olha para a palavra e diz assim: me muda, você passará a ser o meu referencial. Se está dizendo que é branco, eu não vou usar outra cor senão branco. Se é preto, não vou usar outra cor senão preto. E assim, para mim, já basta. Mas como a igreja às vezes não gosta de branco, não gosta de preto, não gosta de amarelo, e a Bíblia diz que é preto, branco e amarelo, então ela está tentando encontrar uma outra vertente, um outro caminho, uma outra cor, que autorize ele usar, para que ele olhe para a palavra e diz assim: o que a palavra diz é preto, branco e amarelo, mas não é o que ela está dizendo, mas o que ela quer dizer. E nós estamos encontrando os mais diversos caminhos. Falei também pela manhã que nós estamos diante de um outro impasse. Ou o nosso corpo é nosso servo, ou o nosso corpo é nosso Senhor. Ou este corpo, que nós chamamos de templo do Espírito, está a serviço do Espírito, ou o Espírito vai estar a serviço desse corpo. E obviamente ele não vai estar a serviço do corpo, mas o corpo vai estar a serviço de si próprio.
Nós estamos diante de um impasse. Não é possível mais nós dizermos o que a palavra de Deus diz, que nós somos santuário de Deus, que os membros que existem em nós, eles devem ser instrumentos agora de justiça e não de injustiça. Mas o que nós temos percebido é que a igreja está diante de um impasse, ela não resolve. Uma hora o corpo é servo, outra hora o corpo passa a ser senhor. Uma hora esse corpo serve ao Senhor, outra hora esse corpo serve ao pecado. E isso é um impasse que precisa ser resolvido. Ah, pastor, mas nós temos a natureza de pecado, é verdade, mas não podemos esquecer que em nós também habita o Espírito Santo de Deus. E que a Bíblia diz para nós vivermos pelo Espírito, e não mais pela natureza de pecado, que embora esteja em nós, mas ela não nos torna mais escravos dela. Ou você ainda é escravo? Se você ainda é escravo desse pecado, então você ainda não nasceu de novo. Eu quero dar continuidade, falando sobre mais 2 impasses que a igreja está vivendo. E que diante desse impasse a igreja precisa tomar uma decisão. Não só o impasse de ou a palavra nos muda, ou então mudamos a palavra. Não só o impasse que nós estamos vivendo, de você olhar e dizer assim: o meu corpo, agora, todos os membros que se encontram no meu corpo se tornaram instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Será não somente a minha alma e o meu espírito será usado por Deus, mas também o meu corpo será usado por Deus. Ou o meu corpo tornar-se-á o meu Senhor. Mas eu quero falar mais 2 verdades. Estamos diante de um impasse, meus irmãos. Ou resistimos ao diabo, ou o diabo vai nos resistir. E se eu perguntar para você qual você vai escolher, ou qual você já escolheu, qual seria a sua resposta? Ah, aquilo que está em Tiago, pastor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a verdade é que isso é o ideal e é a verdade. Mas não é isso que muitos estão fazendo com que se cumpra em sua vida. A Bíblia está dizendo para nós resistirmos ao diabo. E se nós resistirmos ao diabo, não seremos nós que fugiremos do diabo, mas o diabo que fugirá de nós. Mas por que muitas pessoas estão fugindo e abandonando o caminho da fé? Muitas pessoas escolhem o pecado ao invés do arrependimento. Hoje eu ouvi uma frase de um homem que eu admiro, chama John MacArthur, um pastor que é pastor há quase 50 anos na mesma igreja. Ele disse o seguinte: que hoje pecado tem nome. E sabe qual é o nome, Ju? Demônio. Aí você fala assim: como assim? Porque as pessoas preferem chamar o pecado de demônio, porque elas entendem que eu preciso de libertação e não de arrependimento. Porque enquanto o pecado for um demônio, então eu preciso o quê? De arrependimento ou de ser liberto? Eu preciso ser liberto. Então as pessoas preferem pensar que elas precisam ser libertas deste demônio, ao invés de pensarem que elas precisam é de se arrepender dos seus pecados, confessá-los e alcançar perdão. Ninguém está fazendo apologia ao demônio, mas é muito mais fácil dizermos que o diabo é culpado dos meus pecados, ou da minha vida errada, ou das minhas escolhas, do que olhar para mim mesmo e assumir a responsabilidade de que fiz escolhas erradas, e que não é o fim. Existe uma saída, eu posso me arrepender, mas eu preciso entender que não é uma questão de libertação, mas é uma questão de arrependimento. A igreja está diante de um impasse. Ou a igreja resiste ao diabo, ou o diabo vai continuar sempre resistindo à igreja, e a igreja não vai avançar. Tiago 4,7 diz isso: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O diabo é culpado de todas as coisas? Não, mas é claro que ele atua externamente na vida daqueles que nasceram de novo, incitando as pessoas a buscarem o pecado. E quais os meios que ele usa? A própria tentação. Porque a tentação tem uma fonte externa e uma fonte interna. A fonte externa são os demônios, e a fonte interna é a natureza de pecado.
Então eu sou tentado segundo os meus próprios maus desejos, isso dentro de mim. Mas também sou tentado segundo aquilo que Satanás usa para me oferecer como prato, para que eu caia na tentação. E tentação não é pecado. A palavra de Deus diz: Senhor, livre-me de todo mal, não me deixe cair em tentação. Tentação todos nós sofremos, em áreas diferentes nós sofremos. Mas o problema não é a tentação, porque ela não evidencia o pecado, mas ela nos conduz ao pecado. Mas se você está sofrendo tentação, é o momento de você resistir. Ou você resiste ao diabo, ou o diabo vai ficar resistindo a você. E a igreja precisa se posicionar diante disso. A igreja não precisa de libertação. A igreja precisa de arrependimento. A igreja que nasceu de novo já foi liberta. Ela precisa agora se arrepender dos pecados que ainda ela insiste em cometer ou continuar cometendo por decisão própria e escolha própria. Não bote a culpa no diabo, aquilo que você mesmo escolheu. Antes era uma briga desleal. Era a sua natureza de pecado tentando vencer o próprio pecado. Mas hoje não, existe o Espírito de Deus que habita em você. E que se você decidir viver por esse Espírito que habita em você, então você vencerá o pecado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e verso 26 diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Veja que Paulo está escrevendo a Timóteo uma carta pastoral. Ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, mas ele está escrevendo às pessoas da igreja também. E ele está dizendo que existiram algumas pessoas que caíram na armadilha do diabo, e por terem caído na armadilha do diabo, o diabo as aprisionou, para fazer não mais agora a vontade de Deus, mas para fazer a vontade do diabo. Por quê? Porque diante do impasse não resistiram ao diabo, e o diabo resistiu a eles, e quem triunfou neste caso foi o diabo. Por que algumas pessoas estão caindo na fé, ou abandonando a fé? Esse dia eu fui obrigado a dar um pito ao vivo. Tudo bem que não foi ao vivo, foi em particular. Eu vi ao vivo e chamei em particular. Eu falei assim: filho, não brinque com essas coisas, até porque você tem um histórico que mexia com essa questão do lado espiritual, e você agora, estando nascido de novo, brincando com as coisas que no passado quase destruiu a sua vida, isso não é bom. Nós não entendemos ainda a dimensão da guerra que nós estamos vivendo, e achamos que a leitura de um capítulo da Bíblia por dia, e uma oração de 5, 10 minutos, e um jejum de 1, 2 horas vai resolver o nosso problema aqui. E não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Muitas vezes resistir ao diabo demandará de você um investimento de vigor, até de força física. O nosso adversário não é qualquer adversário. É um dos maiores adversários que o homem pode enfrentar. Ele e toda a sua equipe. O diabo é o técnico, os demônios são a equipe que ele tem. O que você vai fazer diante desse impasse? Vai permitir que o diabo resista a você, ou você vai resistir ao diabo? O que você vai fazer? Quantas vezes já ouvi aquela frase, né, pastor? O diabo está cirandando na minha vida. Mas por que ele está cirandando na sua vida? A Bíblia diz: submeteis a Deus. Resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Cirandar na sua vida? Não, a Bíblia está dizendo que ele vai fugir. Se ele está na sua vida cirandando, alguma coisa você não está fazendo, e que deveria fazer. E uma delas eu tenho quase que certeza, porque você não está resistindo ao diabo, está aceitando as sugestões do diabo. Em outro lugar a palavra de Deus diz assim para os cristãos: não deem lugar ao diabo. Em
Infelizmente, irmãos, se nós não vigiarmos, muitas vezes nós damos lugar ao diabo, para que o diabo faça através de nós aquilo que ele quer fazer, talvez para atingir outras pessoas. Esse é o impasse, Luciano, que nós estamos. Ou você resiste ao diabo, entende que você é um soldado, e que soldado não está no Hopi Hari, não está num parque aquático, você está em guerra. E que estando você em guerra, você precisa entender que é resistir, 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 até que a guerra acabe. Ou pelo menos até que a batalha cesse. Efésios 6:11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios está escrevendo mais uma vez a quem? A igreja. A igreja não está blindada das ações do diabo, meus irmãos, se ela não estiver todos os dias se vestindo e se revestindo da armadura de Deus. Nós temos todos os dias o cuidado de saber com qual sapato vamos sair, com qual camisa vamos usar, qual calça vamos usar, qual adereço vamos usar, para onde vamos. Tomamos todos esses cuidados, mas às vezes esquecemos de vestir a roupa principal que todo cristão precisa vestir quando sai, é a armadura de Deus. A Bíblia fala, quando ela descreve a armadura de Deus, ela usa as partes da armadura para descrever um valor que o cristão precisa carregar diariamente. Ele começa vestindo o que? A couraça da justiça. A sua vida precisa ser uma vida que viva de forma que expresse a justiça e não a injustiça. Que você vista o cinto da verdade. A sua vida, a sua boca, tudo que sai de você precisa o quê? Ser um eco da verdade, não da mentira. Aí ele diz assim: olha, coloque também o escudo da fé, para que você possa se proteger contra os dardos inflamados de Satanás. Não é porque você é um soldado, ele não virá contra você, mas se você estiver munido do escudo da fé, você se protegerá contra as investidas do diabo. E ele diz: também pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oriente a sua vida, estruture a sua vida, direcione a sua vida a partir da palavra. E não bastando isso, coloque o capacete da salvação, para que nenhuma sugestão de diabo atinja a sua mente. E coloque também o quê? As sandálias da preparação da pregação do Evangelho. Meu irmão, quando você vive a sua vida e não expressando justiça, você esqueceu de colocar a couraça da justiça. Quando você vive a sua vida não expressando a sua vida a verdade, você esqueceu de colocar o cinto da verdade. Quando você anda amedrontado porque você esbarrou numa macumba, ou porque o vizinho falou assim: ó, cuidado, hein, agora a sua vida só vai para trás, porque você fez isso e você morre de medo sendo nascido de novo, é porque você não está munido do escudo da fé. E assim por diante. É essa armadura que não pode nos faltar em momento algum da nossa vida, porque sem essa armadura nós não resistiremos ao diabo. Precisamos viver uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, aonde a justiça se manifeste através da nossa vida, aonde a verdade se manifeste através da nossa vida, aonde a fé seja usada e não apenas falada, aonde a espada do Espírito seja algo que você use para tomar as decisões e fazer as escolhas mais simples das mais complexas que você tiver. A sua vida precisa ser uma expressão de que quando você calça as sandálias da preparação da pregação do Evangelho, aonde você passar, você possa conversar sobre qualquer assunto, mas este não pode faltar nos seus lábios: a pregação do Evangelho. Estamos diante de um impasse, igreja. Ou a igreja resiste ao diabo, ou o diabo resistirá à igreja. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja de Deus é o todo, que é composta das partes. E uma dessas partes é você. Então é preciso que você, juntamente com o todo, também contribua. Por que você acha que existem pessoas que se afastaram da fé? Porque não resistiram ao diabo. Por que muitas pessoas estão aí fora, às vezes até chorando, querendo voltar, mas não tem mais força? Porque não resistiram ao diabo.
E ele não é brincadeira. Nós podemos brincar. Podemos até fazer, podemos não. Alguns fazem até piadinha com o diabo, mas com ele não se brinca. Maior o que está em nós do que está no mundo? Sim, é verdade. Mas não podemos, a palavra de Deus assim, não podemos ignorar os seus ardis, para que ele não abra vantagem sobre a nossa vida. Estamos diante de um impasse. Ou eu e você resistimos ao diabo. Até quando devemos resistir? Ou o diabo vai nos resistir, a ponto de nos tirar deste corpo chamado igreja. Eu quero compartilhar a última verdade, o último impasse. Estamos diante de um impasse, igreja do Senhor. Ou matamos os pecados, ou os pecados nos matará. Eu vou repetir. Estamos diante de um impasse. Ou matamos os pecados, ou esses pecados vai nos matar. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma frase, me veio agora à mente, que dizia a respeito da Bíblia. E ele dizia o seguinte: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Está afastado da Bíblia? É algum pecado que está te afastando. O desejo do Senhor é que o pecado seja afastado mediante a leitura e meditação da palavra de Deus. E não que a Bíblia seja afastada de você por causa de um pecado, ou de pecados que você vem cometendo. Mas nós estamos diante de um impasse e precisamos resolver. Ou você toma a decisão de matar esse pecado, que pode te matar. Colossenses 3,5 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E ele cita: imoralidade sexual. Quem é que vai matar? Você. Impureza. Quem é que vai matar? Você. Paixões. Quem é que vai matar? Você. Desejos maus. Quem é que vai matar? Você. Ganância, que é idolatria. Não se esqueça, idolatria não é só você ter uma estátua de um determinado ser que você considera intercessor. A ganância por muitas coisas é idolatria. Deus não suporta a idolatria. Ele está dizendo: façam morrer em vocês tudo que pertence a essa natureza pecaminosa terrena de vocês. Porque se você não fizer morrer, esses pecados vão te matar. 2 Pedro 2,20 diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados, e por elas dominados. Enredados é preso numa rede, e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. O que Pedro está falando aqui? De uma pessoa ou de pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados e nunca tinham nascido de novo. Mas um dia ouviram as boas novas de salvação, se arrependeram, entregaram sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio morar na vida delas. Ela é uma nova criatura agora. Mas agora ele está dizendo que essas mesmas pessoas que foram libertas das contaminações do mundo, voltaram a se contaminar com o mundo. Estão presas, enredadas, estão sendo dominadas por aquilo que um dia elas foram dominadas, mas um dia foram libertas, mas voltaram a serem dominadas novamente. E aí vem a notícia de Pedro, que é muito triste: estão em pior estado do que no princípio. Por isso que um desviado é muito mais difícil ser trazido de volta para o corpo de Cristo do que uma pessoa que nunca nasceu de novo. Por quê? Porque o estado dele agora é pior do que o estado que ele se encontrava antes de conhecer a Cristo, Imaneide. É difícil uma pessoa que não conhece a Cristo, ela está presa nas mãos do diabo, num pecado está. Mas quem conheceu a Cristo e voltou a praticar, é uma situação muito, duplicamente, triplicamente pior do que a primeira em que ela se encontrava. Por quê? Não matou o pecado está matando ela agora. Eu quero perguntar para você: o que você tem feito com os pecados, ou o pecado
que talvez tenha aflorado e tenha judiado você. Não basta assistir, não basta chorar, não basta pedir misericórdia para o Senhor. Você precisa entrar em ação, pelo Espírito de Deus, e matar esse pecado. Porque se você não tirar a vida deste pecado, esse pecado vai tirar a sua vida. E pode tirar não só a vida espiritual sua, pode tirar a sua vida física também. E pior de tudo, você pode perder a sua vida e partir sem o Senhor, por causa de um pecado que você não decidiu matar. Estamos diante de um impasse. O que vamos fazer? Deixar que o pecado nos mate, seja ele qual for? Ah, pastor, eu sou nervoso, sou descontrolado. Então mate esse pecado, senão ele vai te matar. Eu termino essa mensagem citando Romanos 8, verso 13 e verso 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que ele diz? É isso aí. Se você ficar com essa desculpinha besta, é que eu sou assim, eu nasci assim, eu vim de uma família assim, esse é o meu jeito. Mentira. Se você nasceu de novo, você não é mais assim. Você pode ter sido assim e está querendo voltar a ser assim, mas você não é assim. Se você nasceu de novo, você não é mais assim. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer o quê? Os atos do corpo, é pelo Espírito, viverão. Pastor, mas como é que eu vivo pelo Espírito? Não vivendo mais pela carne, é simples. Sabe aquela explicação que você espera assim, deixa eu ver o que ele vai falar agora. Como é que vive pelo Espírito? Não vivendo pela carne. A sua carne diz para você o quê? Xinga mesmo. Até porque o negócio é o seguinte, eu não levo desaforo para casa, é isso que a sua carne diz. O que a palavra de Deus diz? O que o Espírito de Deus diz? Se alguém bater na sua face, o quê? Você escolhe. Se você escolher a carne, você vai morrer. Se você escolher o Espírito, você pode levar até outra bufetada, mas você vai viver. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos, olha só o que ele diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E aí vem uma reflexão para nós. Se eu viver pela carne, eu vou morrer. Mas se pelo Espírito eu fizer morrer os atos do corpo, aí eu vou viver. E ele está dizendo assim, porque todos os que são guiados não pela carne, mas pelo Espírito, esses são filhos. E agora, sem colocar medo em você, eu quero perguntar para você, você é filho de Deus? Você pode responder se você está vivendo pelo Espírito ou vivendo pela carne. Porque ele está dizendo que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus e não guiado pela carne. Está sendo guiado pela carne? Reveja o seu nascimento. Talvez você nunca tenha nascido de novo. E quando eu digo isso, não é uma pessoa que acidentalmente manifestou a carne, mas algo que rotineiramente está fazendo as mesmas coisas. Veja se você nasceu de novo. E não se assuste que eu estou dizendo isso, que essas palavras não são novas, não são minhas. Apóstolo Paulo uma vez diz assim, e todos aqueles que nasceram de novo, se é que vocês nasceram de novo. Apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim, eu não sei quantos de vocês nasceram de novo. Aliás, eu tenho a impressão que alguns não nasceram, mesmo que pensam que nasceram. Estamos diante de um impasse, meu irmão e minha irmã. Ou matamos os pecados, ou o pecado, ou esse pecado vai nos matar. Toda a história do desviado é sempre a mesma coisa. Ele sempre conta uma história de que ele foi desbeneficiado, de que alguém fez mal para ele, de que alguém não valorizou ele, de que alguém fez isso, que a igreja fez aquilo, que o irmão maltratou, e que foram indiferentes com ele, que não deram atenção para ele. Sempre foi alguém. Mas a verdade é o seguinte, quem está fora é ele. Quem está fora é ele. Ele permitiu que aquele pecado o matasse. E deixe-me dizer para você, meus irmãos, isso não é pessimismo, é apenas a revelação de parte de uma verdade. Alguns nunca mais voltam.
alguns nunca mais voltam. A gente já aprendeu aqui que o caminho da volta é sempre mais difícil do que o caminho da ida, né? Por quê? Porque o caminho da volta a gente já está cansado por ter ido. Então voltar é mais difícil. Pode ver, é difícil trabalhar de manhã? Pode ser difícil, mas é mais difícil voltar, né? Porque você já está cansado, trabalhou o dia inteiro. É difícil pegar uma condição cheia de manhã? É difícil, mas é mais difícil de tarde. Você já está cansado. Você está louco para ter um lugarzinho para você sentar, não tem. É assim. Voltar para o Senhor, aquele que já o conheceu, é mais difícil. E alguns, infelizmente, não voltam mais. Porque, às vezes, um determinado pecado domina aquela pessoa, de tal forma, que ela passa a gostar tanto daquele pecado, Cleonice, que ela tem dó de matar aquele pecado. Ela tem dó. Porque aquele pecado faz bem para o quê? O seu corpo. E aí nós vamos lá no segundo ponto. Ou o nosso corpo é o quê? Servo, ou ele é Senhor. Seja qual for a área. Não precisa ser só nessa área sexual, ou qualquer outra área. Tem gente que é briguento. E passa uma vida briguento. Cuidado, esse pecado pode te matar. Inclusive, literalmente, você pode arrumar uma briga e alguém te matar. Por ser briguento e falar o que não deve. Eu me lembro de uma vez de uma pessoa que encarou um nordestino forte. E a hora que ele percebeu que, essa pessoa percebeu que o nordestino ia dar um quê? Ia dar um jeito nessa pessoa. Um jeito bom mesmo, ela correu. Aí surge o pastor Mauro e mais o falecido pastor Adilson no meio, para tentar segurar o nordestino, e não foi fácil. Aquele dia, aquele homem ia matar aquela pessoa. Porque fala o que quer. Então, às vezes, por causa de um pecado que você não mata, na expressão desse pecado, alguém pode matar você. Então, exerça o domínio próprio. Esses são os impasses que a igreja do Senhor vive. Eu só quero relembrar você que a igreja está diante de um impasse. E o que a igreja vai fazer? Deixar a palavra, mudar ela? Ou a igreja vai continuar fazendo o que muitas igrejas estão fazendo? Mudando a palavra. Estamos diante de um impasse. Nosso corpo será servo a serviço de Cristo, ou continuar sendo senhor dos seus próprios desejos. Estamos diante de um impasse, meus irmãos. Vamos resistir ao diabo, ou o diabo vai nos resistir a ponto de nos afastar do Senhor? Estamos diante de um impasse. Ou matamos os pecados, ou o pecado que em nós grita ainda, ou esse pecado poderá nos matar. O que vamos fazer? Vamos engavetar outra vez esses assuntos? Vamos lançar no porão da memória? Vamos colocar dentro de um caixote e fechar? Deixa outra hora a gente resolve isso aqui. É por isso que a igreja, em especial brasileira, chegou aonde chegou. Diante dos impasses, isso aqui é muito difícil. Não esperar nascer um outro Salomão para resolver essa causa. Deixa aí que uma hora resolve. Só que enquanto não se resolve, continua-se a prática. Enquanto não se resolve obedecer a palavra, continua-se mudando a palavra. Enquanto não se resolve tornar o corpo servo ao invés de Senhor, continua o corpo mandando em nós mesmos e não cedendo ao Espírito de Deus que em nós está. Enquanto não resistimos ao diabo, dizendo que estamos fracos, parecendo galinha da Angola, estou fraco, e o diabo resistindo sobre nós e triunfando. Enquanto não matamos os pecados, deixa aí, uma hora resolve. Aqueles pecados estão nos matando a nossa fé, matando a nossa intimidade com o Senhor, matando a nossa vida de comunhão, matando tudo. Porque o pecado faz tantas coisas, dentre as coisas ruins que ele faz é matar o ser humano, envergonhar o ser humano. Mas tem uma forma de resolver: arrependa-se.
Arrependa-se. Confesse seu pecado. E mude de vida. O que você vai fazer diante do impasse? Eu espero que você não engavete, como a igreja, boa parte da igreja está fazendo. Que você não tente dar um jeito de encontrar um outro caminho para aquilo que a Bíblia está dizendo, querendo dizer que a Bíblia está dizendo outra coisa. Não é aquilo mesmo. Eu falo isso, meus irmãos, porque isso tem assustado muito. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. O que Deus está querendo dizer com isso hoje? Que Ele odeia. Não tem outra interpretação. Ele odeia. Que a gente possa olhar para a palavra de Deus e aceitar ela como verdade absoluta para as nossas vidas. E dizer: Senhor, eu não tenho força, eu preciso de mais força, mas eu sei que a Tua palavra está certa, eu não vou mudar ela. Eu quero me adequar ao formato da Sua palavra. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não vou encontrar uma outra explicação, uma reinterpretação para que eu fique mais confortável. Não, eu vou me readaptar à Sua palavra. Vamos ficar em pé? Me lembro de uma vez que estava na igreja e o pastor disse assim: hoje eu vou ensinar vocês como se muda. E ele fez uma introdução da mensagem, grande tudo, e falou assim: eis aqui a resposta para você, a fórmula mágica para mudar. Sabe como é que se muda? E todo mundo assim, mudando. É isso aí, filho. Não adianta você querer encontrar uma outra explicação, um outro caminho. Como é que muda? Como é que faz? Chupa uma bala drops, toma um copo de leite, faz uma campanha de 379 dias na igreja. Como é que... Não é nada, muda mudando, filho. Enquanto você não mudar, nada muda. É assim que muda. É simples e difícil assim. Sabe como é que você vai resolver esse impasse na sua vida? Mudando. E como é que muda? Mudando. É só assim. Feche seus olhos. Pai, o Senhor falou conosco e eu quero te agradecer, porque de uma forma ou de outra nós sempre temos algum impasse. Às vezes quando olhamos para a Tua palavra, ela nos assusta, Senhor, porque a gente percebe que quando a gente olha para ela, existe muita coisa que está fora do lugar dentro de nós. Mas nós lembramos do Teu Espírito que habita dentro de nós, e que se nós permitirmos que Ele mude segundo aquilo que a Tua palavra está propondo para nós, vai ser uma bênção para as nossas vidas. Pai, eu sei que às vezes nós estamos naquele impasse, né? Ou o nosso corpo é um instrumento, os membros do nosso corpo se tornam instrumentos de justiça em Tuas mãos, ou se transformam em instrumento de injustiça. Precisamos resolver isso. Espírito Santo, eu quero declarar hoje, junto com os meus irmãos, que o meu corpo está a serviço do Espírito Santo e não mais a meu serviço. Ou nós resistimos ao nosso arqui-inimigo chamado diabo, ou ele vai nos resistir até nos jogar até o fundo do poço. Mas a Tua palavra diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Nós não vamos fugir dele, nós nos submeteremos ao Senhor. Resistiremos porque nos submetemos, e ele vai ter que fugir. Mataremos os pecados, ou o pecado que muitas vezes quer nos destruir, jogar no fundo do poço, nos tornar, querer voltar à escravidão. Não. Antes, vamos fazer esses pecados, ou esse pecado morrer, entrar em óbito definitivamente, pelo Espírito de Deus. Pai, que esses impasses sejam resolvidos na nossa vida. E eu sei que aquele que nos capacita para resolver esse impasse é o Teu Espírito. E eu creio que é possível. Eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs, que aqui estão e aqueles que estão em casa. Se estiverem vivendo algum impasse, o impasse de olhar para a palavra e às vezes não aceitar, colocar de lado ou querer até mudar, que isso possa ser transformado na vida dos meus irmãos. Aqueles que ainda estão servindo aos desejos do seu corpo, e o seu corpo ainda não se tornou servo do Espírito, que possa assim ser.
Aqueles que não encontram forças para resistir ao diabo, que possam encontrar hoje, em nome de Jesus. E aqueles que estão acalentando o pecado ou pecados dentro de si, fazendo com que esse pecado levem eles à morte espiritual, que hoje eles tomem uma decisão de matar esse pecado definitivamente, e o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Prometo que ela estará escondida dentro do meu coração no melhor lugar, e que assim seja também na vida de cada um dos meus irmãos. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu sei que às vezes é meio chato fazer isso, mas olha para o seu irmão e fala assim: resolve esse impasse aí. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz.